Jesus, glória a Deus. Leitura bíblica diária, São Marcos, capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolor e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhes entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e buscavam como entregaria em ocasião oportuna. Versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-o ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam sentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro, porventura sou eu, Senhor? E outro, porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu, e deu-lo, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graça, deu-lo, e todos beberam dele. E disse, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 27. E disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes,
3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmane, e disse ao seu discípulo: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passar dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhes. E voltou a 3ª vez e disse: dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Versículo 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes. Ora, o que o trai tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse: saístes com espadas e porretes a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste? Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe nas mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, os anciões e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, aquietando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes, todo o concílio, buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não achavam, porque muito testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhes dizer: eu derribarei este templo, construindo por mão de homens, e 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada responde? Que testifica estes contra ti? Versículo 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, Filho do Deus bendito? E Jesus disse: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetada. Versículo 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquietando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ele estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Oh, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus, amém.
sem se extinguir.